Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí para mais uma live com o professor Alex Molder. Chegando aí para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, professor. Boa noite. Tá bom. Tá bonito, é? Não como o senhor, professor. Um dia eu vou chegar na sua beleza. Eu já passei. Oi? Mamãe falava, como você é bonito, né? É a única que... Aham. Eu acreditei É, não. geralmente, geralmente mamãe é mentirosa. Eu, a minha não. A minha não. Tá certo. A minha mentia muito quando dizia que eu era bonitinho. Mas você não acreditou nela, né? Não acreditei não, professor. Pode ter certeza que não. Tá bom. Alex, hoje a gente vai dar continuidade à live de quinta-feira passada, né? O pessoal pediu Sim. muito para a gente continuar porque o assunto é bem interessante e muita gente ficou com algumas dúvidas e eu creio que É. hoje vamos poder tirá-las, né? Eu vi algumas perguntas que o pessoal fez lá e eu não consegui anotar, tá? Para a gente poder responder hoje. Então, se Bem, eles quiserem repetir a pergunta, pode fazer para você daí me chamar isso, daí depois. isso. Só lembrando, pessoal, que quem tiver interesse em fazer as perguntas, tem a caixinha aqui de interrogação, você abre e faz a pergunta lá, tá certo? Porque aí eu tenho a opção de colocar a tua pergunta aqui, o professor vai ver com mais clareza. Primeiramente, professor, eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aí. Grande André da Alfa Garagem, Daiane, Jamerson, César Jesus, todos vocês que estão presentes, sejam muito bem-vindos a mais uma live, certo? A mais uma troca de conhecimentos aqui, né, com esse cara que é um pulso de conhecimento, Alex Molder. Tive o prazer de conhecer nessa trajetória, né, Alex? A gente cruzou, E as... tiveram Isso, Éder, encontros, trabalhos juntos. isso. Forte abraço, Éder. Tomás, boa noite. Então, Alex, são 6 anos aí junto, né? Que a gente está nessa jornada, tentando levar um pouco de conhecimento aí para nossos amigos reparadores no Brasil todo. E, Alex, a gente teve uma pergunta e eu queria já começar com ela, Mas já certo? pode assim? Sim, não pode perder tempo não. Vamos logo começar para a gente poder trazer o máximo possível aí para nossos telespectadores. Beleza? Tá bom. Então vamos lá, Alex. O Giba Pneus de São Paulo, Ah, sim. ele perguntou o seguinte: por favor, assim, professor, por que os carros novos da Fiat saem com sensor de ângulo com mais de 12 graus fora de fábrica? E tanto o PDL como outros scanners não resetam o ângulo. A única exceção é a Toro, É só, que é possível. viu? Eu vou ter que cair fora e voltar de novo. Já vem aqui. Vá, fica à vontade. Desativa os comentários. Pessoal, então só lembrando, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, vai nessa caixinha aí, onde tem duas interrogações, perto do aviãozinho. Faz a tua pergunta lá, tá bom? Isso, eu já estou vendo que tem gente fazendo pergunta. Ó. Daqui a pouco eu vou estar lançando para o professor Alex Molder, tá? Deixa ele só voltar, que ele tem professor. Então, Tô professor, aí. já tem gente mandando pergunta aqui na caixinha, tá? O João Vitor, já, João, a gente vai expor tua pergunta, tá? Então, Tá. pessoal, coloca a tua pergunta na caixinha de interrogação, que aí a gente expõe aqui. Mas, professor, eu vou repetir a pergunta, tá? Sim, sim. Do Giba Pneus. Vamos lá, Certo. vou tentar assim, vamos lá. Por que os carros novos da Fiat saem com sensor de ângulo com mais de 12 graus fora de fábrica? E tanto o PDL como outros scanners não resetam o ângulo. A única exceção é a Fiat Toro. Por quê, Tá. professor? É, essa reclamação não é comum. Eu não pego esse tipo de problema aqui no sul, pelo menos, tá? Não estou dizendo que esse defeito seja da região do Giba Pneus, em São Paulo, mas
o que tem acontecido em outros carros, eu penso que na Fiat deve estar se repetindo, que é uma leva de carros que vieram com o volante fora de centro. Não o volante fisicamente, e sim o eixo onde está colocado o sensor de ângulo. Então eu peço para que ele faça uma seguinte leitura. Com o scanner, ele gira o volante para um lado ou para o outro, procurando encontrar a posição 0. Passou uma moto aqui. E procurando encontrar aquela posição 0 grau. Tá? Passou aí. Foi. Tá? Não tem movimento nenhum. Hoje resolveu ter. Então o que acontece? Está com 12 graus. Você gira o volante para um lado para o outro. Professor, Giba Pneus acabou de entrar. Giba, a gente está respondendo a sua pergunta, tá? Em relação aos carros da Fiat. Professor, desculpe lhe atrapalhar, que ele acabou de entrar, eu só queria frisar isso aí. Não, tá bom, tá bom. Tá. Então você vai fazer essa leitura no scanner do ângulo da direção. Como ele diz que está 12 graus fora, tá? Ele não está no 0. Então ele vai virar o volante para um lado ou para o outro para encontrar a posição 0. Fazer de conta que aqui fique 0 grau. Tá? Ele não tem esse procedimento de ajuste do 0. Ele vai ter que tirar a caixa de direção, o eixo na caixa de direção, girar ele e acoplar na posição correta daí de novo. É isso que tem que ser feito. Ele segura o volante no 0 grau, tá? Desencaixa da caixa do volante, coloca as rodas alinhadas, por isso que é importante fazer na rampa de alinhamento esse tipo de trabalho. Aí você tem as rodas no 0 grau, alinhado de maneira correta, né? E depois o volante ele também tem que desacoplar e colocar na posição correta. Isso vai solucionar esse problema que tem. Porque nesses carros não tem o ajuste do 0. Você tem a leitura. Mas o ajuste não é feito pelo scanner nesse tipo de carro. Só que eu não cheguei a pegar nesse carro. Em Mitsubishi eu peguei bem mais esse tipo de trabalho. A maioria das vezes, aí é carro mais rodado, mais usado, tá? Foi algum reparo mecânico, tá? Que onde desmontaram o eixo da coluna para fazer algum reparo, algum serviço. Quando colocaram no lugar, não colocaram na mesma posição. Eu acho importante, quando for fazer um reparo mecânico nesse tipo de carro, que tenha direção com sensor de ângulo. Lembrando que não é preciso ser direção elétrica. Pode ser uma direção eletrohidráulica, pode ser uma direção hidráulica, mas ele tem a leitura do sensor de posição. Então o que você faz nesse carro? Vai fazer um reparo, tira a chave de ignição, vai chavear o volante, guarda a chave no seu bolso, para ninguém mais pegar. É uma garantia que quando for montar o carro, a coluna está parada na mesma posição. É comum em algumas oficinas você desmontar o carro num local e tem que remover ele dali e colocar no outro. Você vira o volante, tirou de posição, estragou. Tá? Então é bom essa dica assim, de tirar a chave de ignição, guardar no bolso. Que nem a gente faz em alguns carros elétricos, quando tem que fazer algum reparo, tira a chave fusível, a chave de segurança e guarda ela consigo. Tá? Para ninguém acoplar no lugar e daí levar um choque no carro. Assim, nesse carro, para não tiver nenhum problema de montagem errada. Legal. Professor, a gente já tem algumas perguntas aqui. Eu vou colocar a primeira aí, tá? Essa daí, veja se eu consegue ler. Qual a dica que vocês dão? Curso. João Vitor. Tá? Essa é a dica que eu vou passar para você. Não precisa fazer curso com o Alex. Tá? Ele não é o único instrutor que tem isso aqui. Mas como você está começando, a melhor bagagem, a melhor ferramenta que você vai usar é conhecimento. Tá? Curso relacionado não só a alinhamento, mas direção elétrica, freio ABS, porque tudo isso interfere no serviço que você vai fazer no alinhamento. Muitas vezes o alinhamento mecânico está correto. Eu acredito em você e no seu equipamento, mas precisa complementar com algum outro tipo de serviço. Ou ele está interferindo no seu serviço de alinhamento. Tá? Então, conhecimento, curso, sempre é a primeira coisa. Dali você vai ter conhecimento e saber discernir em qual ferramenta eu preciso comprar, qual scanner que vai satisfazer o que eu preciso resolver dentro da minha empresa. Tá? Legal. Alex, eu queria já começar com uma pergunta aqui que o pessoal me pergunta muito. É assim, quando eu preciso usar um scanner no alinhamento? Você já respondeu essa pergunta na live passada. Mas eu queria, se possível, você puder repetir
e refrisar isso, que eu acho que é uma pergunta importante para alinhador. Quando ele Faz. deve realmente usar o scanner? Eu vou brincar um pouco primeiro. Quando precisa. Isso Tá? aí. A decisão de quando precisa que é a diferença nisso aqui. É isso aí. Mas para Então, isso tem que ter o conhecimento, né? Então sempre assim, ó, conhecimento, curso, preparação, palestra, conversa com alguém, vai definir o start. Ó, nesse carro eu preciso usar o alinhamento, usar o scanner para terminar o serviço de alinhamento. Alguns equipamentos de ponta, tá, já trazem a indicação nele, na tela, tem um desenho de um pequeno scanner, ou traz a indicação uso de ferramenta de diagnóstico. Então o próprio equipamento de alinhamento já possui isso. Não aqueles equipamentos antigos, o alinhador a laser, o computadorizado já tinha alguma referência para isso. Porque isso não traz essa informação, essa indicação. Usar os alinhadores novos, que trazem o banco de dados da fábrica junto com ele, esse que é o bom. Então, se alguém tiver uma escolha para fazer no equipamento, a escolha hoje sempre é informação. Qual é o alinhador, o A e o B? Qual equipamento é melhor? Dá uma olhadinha qual o banco de dados, quais carros eles têm ali dentro, tá? E qual carro tem no outro. Isso vai definir qual você tem que comprar, porque ele vai trazer a tabela de ajuste para fazer naquele carro que ele trabalha. Quanto maior essa informação, melhor é o equipamento. Porque o alinhamento do carro, os 3 ângulos principais, caster, cambagem e convergência, tem todos eles, tá? Qual o valor que eu tenho que aplicar no carro? Qual a condição que eu tenho que colocar esse meu carro para fazer o alinhamento? Isso tem um valor muito grande. E não é assim carro novo, 2018, 19, 20. 2005 já precisa, tá? Só para lembrar quem trabalhou com Mercedes Classe A, que todo mundo faz alinhamento, entrega o carro, vai bom embora. Mas tem um procedimento de ajuste da centragem do volante. Já naquele Mercedes Classe A existia. Então nota que é um carro bastante antigo, deixou de ser velho, começou a ser antigo, né? E já existia esse procedimento. Quem é que sabe disso? Quem trabalha com a Mercedes. Porque houve treinamento, houve conhecimento para fazer isso. A grande maioria dos alinhadores não sabe desse procedimento, tá? Então, curso primeiro. Quando é que eu tenho que usar o scanner? Voltando direto à pergunta. Quando o alinhador, o equipamento pede isso, ou a segunda hipótese, você não sabe se precisa ou não. Conecta o scanner e observa se existe a leitura do ângulo do volante. Ele tem 2 lugares. Ou tem um item especificado só de direção elétrica ou regular ajuste de ângulo, tá? Alinhamento de veículo também tem esse nome, tá? Ou ainda está dentro do sistema do freio ABS, onde você tem o ajuste do ângulo. Você vai observar se existe essa função. Se tiver, executa. Se não tiver, pelo menos vai ter o ângulo para você ler, que tem que estar 0. Se não tiver 0, é o mesmo caso que a gente falou antes do Giba Pneus. Tem que fazer um ajuste mecânico. Tem que desacoplar, colocar no 0 e encaixar de novo. Perfeito. Então, esses 2 caminhos. Primeiro, conhecimento. Segundo, o próprio equipamento que ele tiver. Se ele não tiver nenhum dos 2, ele vai pegar o scanner e vai ler esse valor da coluna de direção dele. Ali ele vai saber se tem que fazer algum procedimento ou não. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Tá ficando bonito isso aí. Gostou? Você consegue fazer um alinhamento correto sem scanner? Vocês, alinhadores, sempre conseguem fazer um bom alinhamento do carro. O ajuste dos ângulos mecânicos vocês conseguem fazer de maneira correta, desde que tenham os valores para se ler no carro, tá? O que acontece mais é que você vai precisar completar o serviço quando o carro já estiver errado. Então tem que fazer não é um orçamento, como se diz, um checklist daí. Coloca uma figura para a gente olhar ali. Agora. Você tem que mostrar uma figura para nós? Tenho sim. Tá? Então essa figura resolve o início do nosso serviço. É um checklist de defeitos do carro ou de funcionamento dele. Ele geralmente ele calibra o pneu, ele verifica o processo de desgaste, ele verifica se os pneus têm os 4 do mesmo tamanho. Então esse checklist inicial já fez. Só que tudo isso é defeito mecânico.
Ele não procura nenhum defeito eletrônico para fazer isso. Começa a fazer parte desse tipo de diagnóstico, desse checklist do carro, o teste com o scanner. Se esse apresentar um defeito, aí a gente tem um trabalho para fazer. Só cuidado, muitas vezes o mecânico ele conecta o scanner, ele vai procurar algum código de falha se estiver relacionado. Sistema ok, sem falhas aparentes, o carro está bom, pode ir embora fazer. Não, ele vai precisar, o alinhador vai precisar olhar o ângulo do volante, que quando tiver com a direção reta, antes de fazer o serviço, deveria de ser 0 grau. Se não for, já tem mais serviço para fazer. Ele faz o procedimento mecânico que ele já conhece e sabe fazer muito bem, e depois ele termina usando o scanner. Porque algumas funções do alinhamento foram tiradas da parte mecânica e passado para o módulo eletrônico. Um caso bastante comum disso aí é o carro Ford, Fiesta K. Tá? Não importa se é 1.0, 1.6, a carroceria dele tem o seguinte, o ângulo de caster dele é quase zerado. Tá? E a gente sabe que o caster é que faz o volante voltar para o centro. Você vira o volante todo para o lado, solta ele, a direção volta e fica reto, naturalmente. Pelo ângulo de caster faz isso. Tá? Então, eles diminuíram esse caster quase todo, ainda tem muito pouco, e com isso, essa função de voltar o volante para o zero, para o meio, deixou de ser feito pelo alinhamento, pelos ângulos do alinhamento, e passou a ser feito pela direção elétrica, onde ela vai atuar para voltar o volante para o centro. Inclusive, quando você está andando em alta velocidade, ele tem uma certa resistência, ele funciona como se fosse um amortecedor, evitando aqueles movimentos bruscos em velocidade maior. Então, esses são os pontos que eu preciso terminar. Com o scanner, o meu serviço. Quem é que determinou isso? O checklist inicial que eu fiz no carro antes de começar o trabalho. Perfeito. Alex, mas eu já fiz alinhamento no meu carro. Já tem 20 anos que eu estou trabalhando com isso. Eu nunca precisei desse tal de scanner. Um carro ou outro que eu voltava, daí era defeito de pneu, a gente mandava embora. Isso eu ouço até hoje ainda, tá? E realmente, muitos carros, eles sabem aprender nessa função de uso. Então você faz o alinhamento, mesmo que o volante esteja mecanicamente ele está reto, eletronicamente ele está torto. Quando você começa a andar, ele começa a ler a velocidade das 4 rodas, esse carro está andando reto, a velocidade das 4 estão iguais. Mesmo que o ângulo esteja errado, o modo vai lá e zera ele. Ele aprendeu esse novo ângulo e vai para frente. Isso funciona muito bem, com pequenas diferenças, quando o carro estava pouco errado e voltou para o certo. Quando a diferença é muito grande, ele não entende essa parte. Aí é o momento de entrar com o scanner. Por isso que a grande maioria do pessoal do alinhamento trabalha com o carro, faz o serviço dele e nunca precisou desse tal do scanner para terminar o serviço dele. É porque ele tinha poucos defeitos no carro. Ou o defeito era muito pequeno, o módulo conseguiu absorver e resolver o problema. Ok. Deu? Pessoal, só para lembrar, quem tiver perguntas, tá, que eu desativei o comentário, vai aí na interrogação, na caixa de perguntas e deixa lá, tá bem? Para a gente estar podendo ver o professor melhor. Professor, e agora eu vou fazer uma pergunta que eu vou agora jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Qual é o melhor scanner para se fazer alinhamento? Isso é um pouco perigosa, essa pergunta. Eu gosto do perigo. Eu vou devolver a pergunta. Qual o melhor carro para você dirigir? Para você dirigir? O que eu me sinto bem, né? O que eu tenho mais segurança, o que me traz todas as minhas necessidades. Esse é o scanner bom. É aquele que resolve todos os meus problemas. Tá? Isso aí. Esse é o ótimo, é o que a gente queria. Todo scanner, ele apresenta uma deficiência. Tá? Com isso eu não estou diminuindo e não quero enaltecer outro. A intenção não é essa. Escolher o equipamento. Aquele que me satisfaz. Em cima dos carros que eu trabalho, em tipo de serviço que eu presto no automóvel, tá? E a facilidade de compra que vai ter ele, que você não falou isso aqui, aquele carro que você consegue comprar. Que o banco libera, né? Aquele que o banco libera. Geralmente tem incomodado o banco, não dá certo comigo, viu? Tá? Comigo também. O banco não libera o dinheiro. Tá.
Então, no scanner acontece a mesma coisa. Qual scanner que eu devo de comprar? Tá? Eu sou alinhador. Primeira coisa, eu preciso que ele leia os ângulos da coluna de direção. Então, ele tem que entrar em freio ABS, tem que ter direção elétrica do carro e existe o ajuste de alinhamento. Existe esse serviço de alinhamento, o ajuste de alinhamento. Se ele tiver essa opção, já passa a ser um scanner bom. Existem carros que fazem assim, meu faz 552 marcas. Legal. E tem 1.380 sistemas. Eu estou inventando números nisso aqui. Uhum. Só que ele faz essas marcas, mas faz só injeção. Ou faz o ABS em injeção. Ele não cumpre toda a parte eletrônica que tem dentro do carro. Então isso é um cuidado para olhar. Então o meu faz todas as marcas do mundo todo. Legal. Não estou nem discutindo se ele faz ou não faz. Tá? Mas o que dentro da marca ele faz? O ideal é que a gente tivesse um equipamento do fabricante, de cada fabricante dentro da nossa empresa. Não dá. A gente não consegue fazer isso. Tá? E quando consegue, como você tem uma empresa que visa negócio, que visa lucro, gastou tanto dinheiro em equipamento que não consegue recuperar fazendo serviço. Está errado também a conta. Então você tem que pegar um equipamento que consegue fazer os procedimentos tipo fábrica, conforme fábrica, e ele consegue atender a carros que vão chegar, que ele vai ter condições de trabalhar em carros mais novos. Lembrando aí os temas agora que a gente fica dependente do fabricante para executar algumas tarefas. Tá? Já começou com a Jeep, né? Onde a gente tem o Westgate, não. Security Gateway. Isto. Troquei bem o nome disso aqui. Onde para você atuar no sistema, você precisa da licença da fábrica. O teu equipamento tem que estar homologado na fábrica para conseguir trabalhar no carro. Então existe scanner que não tem essa opção. Tá? Tem scanner que está no mercado que tenta burlar esse sistema. É ruim. Porque o scanner que não consegue comunicar já tem uma coisa errada. Ele não está pronto para aquele carro. Então desse scanner você tem que evitar. Eu vou entrar no outro carro, eu vou usar o mesmo sistema. Não funciona. Ele tem que estar pronto, ele tem que estar habilitado pela fábrica do carro para trabalhar no carro que você está atuando. Por que essa preocupação? Você, como oficina, não pode escolher o carro que vai trabalhar. O carro entrou para dentro da empresa, você tem que trabalhar nele. No caso, fazer alinhamento, fazer centragem de volante. Muitos fazem troca da pastilha de freio, recolher a pinça de freio do freio de estacionamento, fazer a sangria do sistema, troca do líquido de freio. Isso também é um serviço que a casa de alinhamento está começando a prestar. Então nota que esse scanner que tiver essas funções, ele é bom. Aquele que começa a ter menos funções, eu não vou escolher mais para mim trabalhar. Aí nem vou entrar no mérito do preço, se é bom, como é que eu compro, onde tem a potência, isso aqui. Na verdade, eu fiz essa pergunta mais para instigar mesmo, Alex, porque a gente sabe que a necessidade do mecânico, né? Que para ele prestar um bom serviço, ele precisa ter uma ferramenta adequada, né? E você falou aí, Alex, que você citou aí ABS, citou airbag, e daí surgiu uma pergunta aqui que eu achei pertinente. Vou colocar para você aí agora. O alinhamento interfere em outros sistemas do carro, exemplo, direção elétrica, freio, ABS, injeção eletrônica? Sim, isso pode acontecer assim, do ABS, só para a gente falar, ele interferir na direção, no alinhamento, como o alinhamento interferir no ABS. Uma coisa bastante comum, assim, freio ABS, qual a função dele? Não bloquear a roda, para que o carro ainda consiga ter direção, ter controle sobre a trajetória dele. Isso é a função do ABS. Quando você freia, ele não pode travar a roda para manter o controle do carro. E ele tem que absorver qualquer interferência ou diferença do solo. Se o solo tiver areia, se tiver com grama, se tiver água, se tiver uma ondulação, ele tem que absorver, tem que conhecer isso e resolver o problema. Então, lembrando ABS. Se nesse carro a roda estiver desbalanceada, tá? Não é aquele desbalanceado que o pessoal chama, que é o balanceamento dinâmico, que é aquele na diagonal, que o pneu dá aquela balançada assim e a direção fica sacudindo. Para o ABS, a pior coisa que tem
é o balanceamento estático, onde a roda começa a pular. O que acontece? Parece que a roda está oval. Então, quando o freio ABS vai atuar, em vez de ele absorver diferenças do solo, do piso, e criar uma boa frenagem do carro, um bom controle nele, como o pneu está quicando, vou colocar dessa maneira, ele pensa que é a diferença do solo e começa a tirar a frenagem daquela roda. Ele perde a eficiência do freio. E a culpa é do balanceamento. Quando você vai fazer um alinhamento do carro, é normal o alinhador testar as buchas das bandejas, tá? O pivô, os terminais, e ele tem uma grande preocupação com as buchas de borracha, porque elas podem ceder. E é isso que acontece também. Quando você está andando com o carro, ela cede essa roda e interfere no ABS, interfere na direção, no alinhamento da direção, e também no controle de estabilidade, que ele vai começar a atuar por causa disso. Então nota que o serviço de alinhamento, ele responde em cima dessa parte. Então, tem mais coisa para a gente colocar. Você colocou ali a pressão dos pneus. Isso, eu coloquei porque é mais uma coisa que chama atenção, porque está tudo interligado, né, Alex? Tem. Por isso que eu estou colocando, alguém perguntou antes, o que eu preciso fazer, já que eu estou começando no serviço de alinhamento? Isso. Curso, treinamento. Tá? Volta nessa mesma tecla. Não precisa ser com o Alex. Se for com o Alex, tudo bem, né? Mas a intenção é que você consiga conhecimento, você se municie daquilo para resolver problemas do carro. Desculpa, não é para resolver problema, é para enxergar os problemas do carro. Isso. Que nem eu na parte mecânica, hoje dentro da oficina automóvel. Eu faço regulagem eletrônica, tá? Como um rail, diesel, injeção direta, injeção indireta. Eu não faço serviço de cabeçote, mas eu preciso ter conhecimento para identificar que a falha do motor, ou a falta de eficiência, o consumo de combustível é um defeito mecânico do cabeçote, onde eu vou indicar ele para fazer esse reparo. Eu preciso ter esse conhecimento, eu não preciso atuar nessa parte, mas eu preciso fazer isso. A mesma coisa o alinhador. Talvez ele não queira fazer o reparo na coluna de direção, mas ele tem que identificar que esse problema está interferindo no alinhamento dele. O cliente vai pedir garantia e realmente tem um defeito mecânico ali no carro. Daí, tá? Só colocando mais uma coisinha, pouca gente sabe. Nosso Voyage, que está rodando por aí, quando ele tem controle de estabilidade, tá? Ele também tem um sensor, o ABS e o controle de estabilidade. Aquela válvula equalizadora do freio do eixo traseiro, que alguns carros, principalmente picape, tinham no eixo traseiro, que a função era diminuir a pressão no eixo traseiro para evitar a frenagem da roda e aumentar a pressão quando o carro estivesse carregado. Essa era a principal função. A outra é vazar líquido de freio, né? Porque aquilo sempre estava vazando líquido de freio. Essa válvula existe no carro com ABS, com controle de estabilidade, só que está dentro do ABS. Ele tem dentro dele um ângulo, tá? Um sensor que ele mede se o carro está carregado ou se o carro está vazio. E isso vai determinar a diferença de pressão na roda dianteira e traseira, aumentando mais a pressão no eixo traseiro. Sabe onde é que eu faço esse ajuste? Eu estou fazendo freio, sou mecânico de freio. E para mim deixar o meu freio funcionando normal, quando estiver pronto o carro, eu tenho que ir lá na rampa de alinhamento, onde eu preciso daquele horizonte perfeito, para fazer o ajuste desse ângulo. E é fácil de fazer, você coloca no scanner, aperta, ajustar ângulo lateral, longitudinal e transversal. Sim, sim, está zerado ele. Aí dali em diante o módulo assume esse serviço. Tá? Precisei do alinhamento de novo. Não pode ser feito na oficina. É um pouco errado falar não pode, mas eu vou fazer uma pergunta para o dono da oficina. Você que tem seu pátio ali dentro, nivelado, bonitinho, você largar um balde d'água, a água vai tudo lá para fora da oficina? Ou é daquele pedreiro que quando você derrama água, ele vai para dentro da oficina em vez de ir para fora? Sempre, né? Sempre não, muitas vezes. Então sempre existe um caimento no piso. E isso interfere no freio, no ajuste do freio daí. Só quis fazer essa brincadeira do balde d'água, porque ele também interfere no ajuste do freio. Por isso que eu preciso da rampa de alinhamento, onde tem o horizonte perfeito. Alex, mas eu fiz aqui um quadrado na minha empresa, que eu mandei nivelar, está a zero. Legal, pode usar ele então. Porque o chão normal da oficina não pode ser usado, ele sempre tem um caimento. E essa pergunta aí, Alex?
Qual a diferença da geometria 3D para um alinhamento convencional tipo painel? Bom, primeira coisa quem é que determina os ângulos que vocês vão ter que medir no carro? Vamos pegar o do painel. Eu tenho o meu livro, eu olho lá dentro, o carro tal tem que ter tantos graus, tantos minutos, coisa assim. Legal, tá bom? Ele pegou essa tabela de algum lugar. A gente sabe que a cada 6 meses a fábrica lança uma nova tabela dos carros novos e alguma correção que precisa ser feita em carro mais antigo. Cada 6 meses tem tabela nova. Esse caderninho que a pessoa que tem que ter um alinhamento com o painel, de quando que são os dados daquele caderninho? Eu não sei responder. Pelo menos um ano deve de ter, né? Ou mais ainda para trás. Então, a busca de informação do ajuste para a gente fazer no sistema tem que ter uma fonte segura. Quando tem um alinhamento 3D, ele se obriga a ter... Desculpa. Ele se obriga a ter a atualização do banco de dados. Tá? A cada 6 meses tem uma atualização nova. Cada 1 ano, a cada 2 meses, depende de quando a fábrica vai liberando essas informações. Legal. Com alinhamento 3D, automaticamente você seleciona o carro e já busca a tabela de valores correta para aquele carro, com direção elétrica, com direção hidráulica, com direção convencional, muda também, traz a regulagem, a tabela de altura que tem que colocar o carro para poder fazer o alinhamento. Nessa parte eu queria parar um pouquinho. Nessa tabela aí, vou lembrar alguns mecânicos. Toyota, Honda também acontece isso. A Renault Megane dá esse tipo de problema. Ele começa a bater a junta homocinética. Aí você tira, alguns mandam recondicionar, outros colocam nova, não tem problema, tá? Passa 6 meses, antes começa a bater de novo. Para consertar esse problema, além de substituir a peça que já tem desgaste, para não acontecer de novo, tem que fazer o serviço de alinhamento. Só que não pode ser feito da maneira convencional, botar na rampa e ajustar os ângulos. Esses carros todos têm altura para vocês fizerem o ajuste. Então o que acontece? Que a direção ela está assim, ó, o semi-eixo está montado nesse jeito. Quando você puxa o carro para baixo, ele fica alinhado. Tá? E quando você acelera o carro, ele tem uma tendência os dois semi-eixos fazerem isso. E é normal e é assim mesmo. Só que quando você faz a convergência com o carro reto, tá? Sem carga nenhuma, quando você está andando com o carro e dá uma tração nele, a dianteira sobe e o semi-eixo começa a acentuar mais ainda. Ele sai do meio e começa a ter um desgaste muito grande. Então nota que um defeito mecânico eu preciso solucionar trocando a peça de desgaste. Mas para que ele não aconteça de novo, vou ter que levar na minha rampa de alinhamento e fazer o alinhamento dele conforme o fabricante do carro mandou. Um exemplo de defeito mecânico nisso aqui. Ô Alex, então, fale. Antes que passe, que o Wagner não colocou na caixa de perguntas aí, o Wagner Henrique ele pergunta o seguinte: para alinhar carro com direção elétrica, precisa deixar ligado o carro? Isso é mito ou verdade, Alex? É melhor. Tá? É melhor, porque o que acontece? Direção hidráulica e direção elétrica, todos os dois. Deixa a chave de ignição ligada, o motor ligado para manter a tensão da bateria. Tá? Em direção hidráulica não tem outra maneira, tem que ser o motor funcionando. O que acontece é que você centra o volante e o sistema hidráulico, o sistema de auxílio está atuando sempre junto. Quando você faz com o sistema desligado, você força o coxim de acoplamento ali. Se ele tiver qualquer pequeno desgaste ainda, não está com problema de substituir. Mas ele não, a centragem do volante fica comprometida. Então sempre faça com o motor ligado realmente, isso é a verdade. Não é nem chega a ser mito, é uma facilidade de trabalho. Isso aí. Legal, direção mecânica não tem como fazer, né? Pessoal, eu queria pedir a vocês, coloquem as perguntas na interrogação aí, tá, pessoal? Porque vai passando os comentários aqui, eu não consigo ver, tá? Então, Alex, aqui, ó. Alex, cadê? O Alex, o ajuste zero de direção corrige o volante torto, isso a gente já respondeu, né? Já, só não sei se ele estava bem no início, quando a gente falou. Né? Isso. Boa noite, Osmar. Então, Alex, tá com você. Pode mandar as ordens aí, tá? Tá. Eu estava colocando ali do alinhamento 3D. Isso. O alinhador,
quando é feito de painel, ele consegue fazer os ângulos de medição. Legal, bonito, tá? Agora, se essa roda está deslocada ou ela está mais atrasada em relação ao outro, tem uma dificuldade maior para poder fazer, principalmente atrasado. Quando é ângulos assim da roda, ele consegue ler bem. O problema maior também que a gente observa, que os carros hoje em dia, todo mundo faz alinhamento andando reto. O desgaste de pneu é reto, o carro andando reto, tá bom, mas não é mais suficiente. Eu preciso fazer meu alinhamento também em curva. Então eu preciso medir, no caso da dianteira, a convergência dele reto, tá? Mais ou menos 10 graus, 20, 38 graus. Tá? Depende de cada equipamento qual o ângulo que ele vai fazer. São 2 a 3 medições para cada lado. Isso vai determinar como é que está o caster dele, como é que está a convergência em curva. Lembrando que cada roda ela tem um ângulo diferente quando você faz uma curva, para que as duas tracionem o carro, para que não fique uma brigando contra a outra e o carro acaba derrapando muito fácil. Essa é a principal diferença do carro novo. Só que cada carroceria tem um compromisso com ser barato e ser bom. Tá? Tem carro que foi fabricado para andar em linha reta. Se você virar o volante, é um desastre para fazer. Pega você alinhador, um carro dentro da oficina e manobra ele com a direção virada. É aquele barulho de pneu esfregando, pneu arrastando dentro do piso. Pega um carro de nível maior. Vamos exagerar, vamos pegar BMW, Land Rover, Mercedes. Manobra esse carro dentro da sua oficina, você não escuta o pneu. Porque acontece o seguinte, todo o ângulo da direção é calculado para que as duas rodas virem de acordo, para que ele faça aquela curva. Isso em manobras a 40 km por hora, a 140, a 240, aquele carro tem que manter a mesma estabilidade. A gente não pode andar a 240, mas aquele carro garante estabilidade em qualquer velocidade. Se ele estiver vazio ou estiver carregado, ele tem que manter estabilidade com aquela condição. Por isso que o fabricante tem um compromisso de fazer o carro ficar bom ou ficar barato. Para nós, que somos mecânicos, que somos alinhadores, a gente regula, a gente ajusta o carro que veio para nós, dentro do limite da carroceria dele. Tá? Um outro serviço tem que ser colocado. Eu queria colocar uma figura aqui para a gente trabalhar. Enquanto você me diz a pergunta, veja essa pergunta aí. Quase que eu estou respondendo ela junto, né? O que ele quer dizer do método, do equipamento, o 3D hoje, tá? Eu consigo mais ângulos, eu consigo uma visão melhor do carro. É o único equipamento que me coloca espacialmente aonde estão as rodas dentro da carroceria. Ele consegue enxergar o ponto de fixação de cada uma das rodas, tá? Inclusive, tem uma outra coisa legal que o pessoal não faz, né? Caminhonete Ranger tem alinhamento no eixo traseiro? A grande maioria do pessoal vai dizer que não tem. Mas o equipamento precisa medir. E se ele estiver fora da medida, tem serviço para a gente fazer. O eixo traseiro, tá? Ele é rígido, ele não tem ajuste. Mas existe ainda a fixação no feixe de mola. Ele pode deslocar de um lado para o outro. Daí o que acontece? O eixo fica torcido. Vou exagerar, tá aquele carro tipo garanhuejo andando na estrada, andando meio de lado assim, tá? Esse ajuste existe, porque o eixo traseiro é que determina, ele aponta a direção do carro para onde que ele vai. Então você tem que fazer o alinhamento, a projeção em cima do eixo traseiro. Se ele estiver deslocado dentro da fixação no feixe mola, aí já tem serviço. O mecânico sabe que aquele pino mestre onde é encaixado o feixe de mola, ele tem uma certa folga para deslocar. Essa folga a gente faz o ajuste fino. Ou existem as buchas do feixe de mola que estão aqui o desgaste. O que acontece? Quando você traciona, o eixo desloca. Então sempre tem que ser lido os ângulos, mesmo do eixo traseiro, quando não tem ajuste. Observa e leia. Que nem o pessoal diz que não tem ajuste de caster em carros, porque não tem ajuste. O ajuste pode não ter, mas a medida tem e tem que ser obedecida. Nem com isso você tem que alinhar o bloco, o monobloco do carro para recuperar ele de novo. Tá? Legal. Essa pergunta aí do ângulo, tá? Que ângulo é esse?
ele se funde em dois ângulos nessa hora aqui, tá? Imagina assim, pivô superior. Pode tirar a pergunta um pouquinho ali? Vou tirar. Não, Pode responder como no você. Não, cara, porque o Instagram ele delimita um tempo para ela ficar aqui, tá? Tá Mas vai bom, falando tá que eu vou bom. tirando aqui, vá. Eu vou brincar, vou abaixar um pouquinho então. Então, sobe mais, sobe mais. Vai lá. Tá. Não, o que acontece assim, ó, você tem a fixação do pivô superior e do pivô inferior. Isso aqui vai criar uma linha, tá? A gente tem isso na figura 26, se você conseguir botar ali. Certo. Então, enquanto vai procurando a 26, tá? Ele vai formar uma linha reta, tá? 26. Essa? Não. Tá bem longe. Isso aí, tá? Opa! Anterior que você mostrou. Isso. Então ali que vai voltar. Aquela linha vermelha mostra o alinhamento que é formado. Pivô superior ao pivô inferior. Isso vai dar uma projeção onde o carro toca no chão, tá? Essa diferença do ângulo formado pelo pneu, tá? Vai determinar o KPI dele. E existe ainda uma diferença desse ângulo, que é o ângulo projetado para o chão, que tem que ficar no meio do centro do pneu. Como é que eu vou colocar isso para você? Quando esse ângulo projetado, essa linha projetada em cima deles, fica no centro do pneu, tá? Se acontecer uma diferença de frenagem, uma diferença no rodar do carro, pegar um piso diferente, tá? Se você frear nele e esse ângulo for mais para fora ou mais para dentro do meio do pneu, a tendência é que ele vá puxar a direção e o carro começa a ficar instável de trabalhar. Então o KPI é um ângulo, tem que ser cuidado dos dois lados e deve ficar igual, que é o ângulo projetado em cima das duas rodas. Quando esse ângulo está errado, a maioria do pessoal olha do lado de fora da roda e enxerga como se fosse o caster, a cambagem da roda tivesse errada. Ele imagina que é o KPI. Na realidade, o caster da roda é zerado no lado do carro. Alguns carros, quando tem competição, a gente trabalha com caster também inclinado nisso aqui, mas a grande maioria dos carros na rua trabalha com ele zerado. O KPI também é formado por esse ângulo, essa projeção. Quando a roda está alterada, ou para dentro ou para fora disso aqui, o pessoal pega a ferramenta aquela e traz ele para dentro. Legal, ele consertou o plano da roda, a superfície de visual dela. Mas a fixação da roda na suspensão não foi alterada. Tá? Você tem essa figura aqui. Oi? Não, pode falar. Eu queria trocar por uma outra que vai mostrar bastante. Você está na 26 agora. Eu quero a 29. Não. 29. Não está dando certo a figura, não é essa aí. É essa? Volta mais. São duas rodas que ele mostra, e essa aí, tá? Onde ali coloca o seguinte, a roda do lado esquerdo ela está com a inclinação errada. O que você tem que fazer? Mudar o ponto de fixação na carroceria para deslocar ela até que a roda fique alinhada. Isso é a correção correta, ficou até redundância, tá? Isso é o correto de se fazer. A grande maioria do pessoal acopla a ferramenta na roda e entorta ela, traz ela de volta. Visualmente você ficou correto, mas na prática os pontos de fixação da roda continuaram tortos ainda. Aí o carro continua puxando, tá? E não consegue resolver o problema, porque no alinhamento eletrônico você vede os ângulos. Só que quando você faz a convergência e o caster em curva, você consegue olhar essa diferença de uma roda para outra. Grande maioria do pessoal, mesmo alinhamento 3D, eles fazem o alinhamento rápido, que eles só para ver convergência, posição da roda e manda embora. Cuidado, tá?
Tem carro que tem uma diferença de um lado para o outro. Agora começa a responder aquela pergunta que o rapaz fez antes, que ele fez o alinhamento 3D e não ficou bom. No alinhamento convencional ficou bom, porque nessa hora ele passou a contar com a experiência do alinhador, que ele viu um problema e resolveu aquele problema que estava acontecendo. Ele não fez a correção pura e simplesmente dos ângulos. Ele corrigiu um problema que estava acontecendo no carro. Aí realmente você tem uma experiência do alinhador grande junto nisso aí. Alex, algumas pessoas estão perguntando como fazer um curso de geometria ou como fazer o teu curso. Pessoal, depois é só ir no direct do Alex, tá? E perguntar para ele que ele sempre está viajando pelo Brasil fazendo o curso. Não é isso, Alex? Tenho. Agora não continuo, né? Mas começo no Mato Grosso no mês de agosto. Dia 20 em diante, eu estou fazendo uma série de treinamentos no Mato Grosso, tá? Certo. Depois, mês de setembro, eu estou indo para Rio Grande do Norte, Natal, Isso. E também em Fortaleza, Ceará, tá? Ok. Retorna para o São Paulo também. Então, mês de agosto, setembro e outubro já está quase com tudo comprometido. Coisa boa, hein? Tá bom. Bem. Tá. Vê essa pergunta do Fernando Costa aí, Alex. Boa noite. É correto usar calços em eixos traseiros para corrigir a cambagem traseira? Eu não gosto. Alex não gosta. Tá? Pode usar, fica bom? Fica bom. Dá para entregar o carro para o cliente? Dá. Tá? O que acontece em eixo traseiro semi-rígido, vamos colocar um carro, se a gente pegar uma Saveiro, por exemplo, acontece que as rodas com o tempo, com peso, elas ficarem tortas. Aí você vai lá, calça a ponta de eixo e traz ele de volta. Legal, não tem problema nenhum. Eu gosto de remover o eixo e colocar ele no gabarito, tá? Para fazer isso. Ou coloca a ferramenta para você torcer as duas pontas e fazer isso. É o que eu gosto de fazer. Sempre tenho medo de o parafuso afrouxar e começar ele a alterar ou cair fora a ponta de eixo. Não pelo medo, porque eu não vi isso acontecer. Só quando a pessoa não tinha apertado realmente nisso aqui. Ou colocou um parafuso que não era original, que você não consegue dar o aperto correto disso aqui. Tá? Então pode ser usado o calço, fica bom. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de corrigir o problema, o eixo. Tem que trocar o eixo? Não. Recupera ele e fica muito bom. Isso aqui. E depois vai entortar de novo. Entortou o novo, que era original. Por que o consertado não vai entortar de novo? Verdade. Tá. Alex, pode explicar o porquê e se tem que aferir o alinhamento 3D, o alinhador 3D? O alinhamento 3D não é necessário fazer sempre um alinhamento dele, porque ele consegue enxergar problemas do carro. Mas sempre o primeiro alinhamento do zeramento das câmeras, vamos dizer, dos alvos, dos targets, tem que ser feito para que ele consiga descobrir onde estão esses targets, esses alvos. E ele também determina a altura da rampa. Ele vai fazer essa medição para fazer isso. Depois disso, só se houver alguma troca do equipamento, e mesmo assim, se você trocar um alvo, ou deixar cair no chão quando colocar no lugar, ele absorve essa diferença. Tá? E é uma das grandes coisas que o alinhamento 3D tem. Sumiu com aquela parte eletrônica que estava preso na roda. Aquilo caía a ferramenta em cima, opa, esqueci, virei a direção, bateu, tá? Sempre estragava alguma coisa. Agora no alinhamento 3D, a parte eletrônica toda está lá nos alvos, lá nas câmeras, tá? E o alvo, provavelmente ligado na roda, é uma peça mecânica. Ela possui um pequeno alinhamento em cima do eixo, quando girar ele, para absorver. Mas assim mesmo, quando a gente pegar uma roda que está torta, tá? Ou que tiver com a roda que está fora do centro, o sistema ele consegue aprender e resolver esse tipo de problema. Então o alinhamento 3D ele é muito bom para a gente usar, ele absorve alguns problemas do usuário, vícios que o usuário tem para fazer, ele resolve e passa por cima dando bom trabalho. O que não acontece no alinhamento mecânico, no laser, no painel, onde você tem que estar com a roda correta. Até tem uma coisa antiga, tem os alinhadores, aqueles que você prendia na roda, tinha que levantar a roda e apertar o botãozinho, botar um nível ali bem nivelado, apertar o botãozinho para zerar, gira um terço de roda, nivela de novo, aperta de novo. 3 posições em cada uma das 4 rodas. Para que isso? Para ele absorver qualquer diferença que uma roda tivesse uma roda tivesse torta, alguma coisa nesse sentido, pneu deformado.
que o alinhador rápido fazia? Ele ia lá, nivelava, apertava 3 vezes o botão e seguia o trabalho. Aí o carro não ficava bom. Aí tinha que andar com o carro de novo para ver se o volante ficou centrado. Tinha um desgaste de pneu, você ia descobrir daqui a 5, 10 mil quilômetros, não agora. Então, já com alinhamento 3D, ele absorve todo esse tipo de problema. E fica bem mais simples o trabalho. Parou de ter custo com manutenção também, muito menor a manutenção no equipamento, porque não tem troca de peça agora nisso aí. Alex, essa pergunta do Matheus aí, fala um pouco sobre ângulo de impulso. Eu gosto de botar uma coisa prática nessa parte do ângulo de impulso, nisso aqui. Tá? Você tem 5 minutos. Se é para falar do ângulo de impulso, dá 2 horas só disso aqui, tá? Porque a gente vai colocar onde ele interfere e onde ele ajuda no automóvel, tá? A busca do alinhamento sempre é pelo equilíbrio, tá, pessoal? Então, esse ângulo de impulso é o deslocamento que é colocado onde você tem a tração do automóvel. Tem mais carro com tração dianteira que tem mais importância o ângulo de impulso nesse colocado. Mas nos 5 minutos eu vou colocar o seguinte: não dei tanta importância ao ângulo, ao número, tá? Dei importância a que ele fique equilibrado de um lado e do outro. É errado quando o ângulo de impulso estiver diferente em relação ao outro. Tiver 2 dedos, outro 4 dedos. Estou representando só a quantidade. Tá? Sempre busquem o equilíbrio. Nem sempre vocês vão conseguir chegar naquele monobloco, naquela carroceria, naquele jeito que está, com o valor ideal determinado pelo fabricante. Mas o mais importante é que vocês tenham o mesmo número de um lado e do outro. Isso vai dar um bom serviço de alinhamento. E não interfere tanto no desgaste do pneu. Tá? Alex, não vamos entrar muito nisso aqui. Bem, estamos chegando, Alex, ao final de mais uma live, né? Onde a gente vê que o assunto é muito extenso e tem muita coisa para responder. A gente vê que o pessoal está interagindo bem aí, mandando perguntas, mas infelizmente o tempo é curto, né? Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês aí, estamos aí com 70 pessoas aí, Alex. Gostaria de agradecer a todos vocês a participação. Isso é que nos motiva. Toda semana a gente está fazendo live, trazendo informações. E, Alex, cabe uma parte 3? A gente pode fazer interferência nos sistemas. Daí a gente vai falar mais de ABS, direção e até no motor. Tá? Onde que ele interfere no motor. Tá? Legal. Caberia parte 3, mas eu gostaria mais de, assim... O pessoal tem dúvidas de perguntas, estão fazendo aí, é boa essa aí, tá? Porque é mais direto em cima do que eles estão precisando. Isso que eu gosto de trabalhar. Porque eu posso ficar explanando aqui de uma maneira bastante grande e não consigo atingir a pergunta que eles estão precisando nisso aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte, Alex. Pessoal, eu vou fazer uma enquete no History, tá? Do Instagram. E a gente vai fazer uma votação. Qual a necessidade, qual o assunto específico que vocês querem dentro de alinhamento, diagnóstico e alinhamento, que vocês querem que o Alex aborde. Daí a gente vai conseguir afunilar mais o que o pessoal quer, Alex. O que você acha? Pode até fazer uma ideia para você colocar na enquete. Procedimento, carro entra dentro da oficina, o que eu faço primeiro? Tá? Fazer o passo a passo, quase um fluxograma de como tem que trabalhar dentro da oficina. Dentro do alinhamento do carro. Legal. Pessoal, muita gente perguntando quando que o Alex vai aí para os estados, né? Curitiba, Espírito Santo. Devido a essa pandemia, pessoal, a gente não está podendo viajar, tá? Infelizmente aí a gente precisa se cuidar aí com essa questão do coronavírus. Estamos aí com fé de que isso vai passar rápido, né? Eu acho que já tinha de dar o que deu isso aí. Eu creio que as autoridades já estejam buscando uma solução para isso aí, assim esperamos. E podem ter certeza que o nosso maior desejo no momento é estar viajando, estar levando informação para todas as regiões, só que agora estamos impedidos, né, Alex? Pelo menos pela empresa ainda. O Rio Grande do Sul, em especial, posso falar desse estado que eu estou acompanhando mais de perto, já que é o meu, né? Sim. Ele liberou treinamentos técnicos com turma reduzida, tá? Parecido com o que eles querem colocar, eles fizeram na escola técnica, onde reduziram a turma à metade, tá, com distanciamento, porque são cursos técnicos, são cursos profissionalizantes. Então essa parte está liberada, respeitando distância,
tá? E o equipamento para ser usado. Nos outros estados estão começando a adotar isso também. Então a gente está começando a ter os treinamentos nessa área. Onde o estado está liberando treinamento técnico, eu estou começando a fazer visita. Legal. Então, Alex, já está estourando o nosso tempo, tá? A gente tem aí, em média, 3 a 4 minutos. Então, é o momento da gente agradecer o pessoal aí, né? Tá. Tem uma pergunta ali que eu tinha colocado. Agora passou. Já correu ali. Não, mas acho que o tempo está curto. Vamos agradecer o pessoal Tá. e fica para a parte Pessoal, obrigado pela confiança, tá? Pelo que vocês estão colocando. E sabendo das perguntas, das dúvidas de vocês, isso também traz para dentro do treinamento e a próxima conversa que a gente tiver fica mais focado em cima do trabalho de vocês, isso aqui. Tá? Obrigado por todos. Tá? Uma boa noite. Pessoal, quinta-feira que vem a gente vai ter uma live com o professor Luciano Guedes sobre configurações de osciloscópio, configurações iniciais, tá? Vai ser aquela parte onde você pegou o osciloscópio e está perdido, não sabe o que fazer. Então vai ser uma coisa bem do princípio que a gente vai tentar fazer uma sequência como a gente vem fazendo aqui com o professor Alex, tá? Desde a configuração inicial, até enquadramento, até sinais e leitura de sinais. Então, em breve a gente vai estar com isso aí, certo? E a gente vai estar, pessoal, sempre trazendo esse assunto à tona, porque diagnóstico, ele é muito abrangente. Você faz o diagnóstico completo, tanto no alinhamento, como na injeção, como no airbag, no ABS. Então, o veículo, ele precisa do diagnóstico num ponto específico, não é isso, professor? Isso. Amanhã já? Não. Próxima quinta, tá? De amanhã na outra quinta. Ah, tá. Senão você vai trabalhar demais? Demais, professor. Estou trabalhando muito. Pior que eu vou dizer para você. Vocês pensam que é fácil, mas os bastidores de uma live é complicado, hein, pessoal? Sim. É por isso que eu peço muito a presença de vocês, que é para nos motivar sempre a estar trazendo essas lives para vocês, tá? Vamos fazer uma pergunta. Quantos estão na tua equipe de apoio? Hoje aqui só tem uma, mas tem duas que estão longe, que estão só mandando mensagem aqui para mim, printa a pergunta, me manda, e aí isso aí. De apoio. O apoio não aparece, mas está presente aí para poder trabalhar. Opa, com certeza. Quando a gente precisa de uma água, de qualquer coisa, o apoio vem. Tá eu bom. queria agradecer, tá? Ao meu apoio com a minha esposa, minhas filhas, que estão sempre me apoiando nessas lives, tá? Ao pessoal aí que está, vocês que estão sempre presentes. Agradecer também, professor, ao senhor, que é ponto crucial nisso tudo, tá? Temos 1 minuto e 57 para acabar. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Gente, divulga esse perfil aí, ó, que a gente está sempre fazendo live aqui. Perfil do Alex Mulder, perfil do David Silveira. Vai aí, ó. Segue a gente, dá essa moral, porque o Instagram ele vai liberando recurso para a gente e a gente vai transmitindo isso para vocês. Então, pessoal, forte abraço. Fique com Deus, Deus abençoe. E até quinta-feira de amanhã, 8, com o professor Luciano Guedes, sobre diagnóstico no início. Osciloscópio. Configurações, beleza? Valeu, tá bom. Até Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Fique com Deus.